Bom dia! Terceiro dia de devocional em Efésios. Hoje a gente tem uma perícope, um trecho muito especial, bem diferente, não bem diferente, mas um pouco diferente do que a gente lidou nos últimos, mas muito interessante. Espero que você tenha acompanhado as últimas lives, todas estão salvas e ficarão salvas aqui no Instagram. Se você tem sido edificada, manda pra mim. Eu tenho sido muito edificada com esse momento, tanto os momentos de estudo quanto os momentos devocionais. Hoje nós vamos em Efésios 2, do 11 ao 21. Efésios 2, do 11 ao 21. Antes de começar a nossa reflexão do dia, conversar com Jesus sobre isso, deixar a palavra enraizar no nosso coração, eu queria falar para vocês, quando eu pensei em fazer esse devocional, eu não estabeleci muito bem os versículos que eu ia trabalhar, o tamanho. Ele tá indo meio que por perícope, né? Perícope são esses trechos assim que a gente vê de assuntos. Eu fiquei bem à vontade, assim, se quiser demorar num versículo só, a gente faz um versículo só e tal. E aí, como para ser uma coisa mais devocional, né, esse nosso momento, algo mais devocional, muito provavelmente, em muitos devocionais, se pularia esse trecho de hoje que a gente vai lidar, tá? Efésios 2, do 11 ao 21, porque devocional pressupõe que é algo mais com aplicação pessoal, algo para nós, algo bem pessoal mesmo, tá? E esse trecho vai falar da obra de Deus, né? Efésios fala muito da obra de Deus, do plano de Deus, global, para nós, mas agora vai ser mais global, vai ser mais geral. É claro que em tudo a gente está incluído, né? Mas aqui é uma coisa mais macro. Então, eu tive uma certa tentação de pular essa parte de Efésios 2, 11 ao 21 e logo porque tem outros versículos mais famosos em Efésios que talvez não vai dar tempo da gente trabalhar, mas eu senti assim um temor de honrar a palavra de Deus, sabe? Aquela coisa de, não vamos pular não, vamos pegar os versículos que estão ali mesmo, né? Vamos seguir a sequência, não vamos pular, não tem problema pular nada da palavra de Deus em momentos de estudo devocional. Mas duas coisas que me fizeram não pular esse trecho de hoje. Essa questão de honrar, vamos deixar a palavra falar conosco, mesmo em passagens que parecem que, sabe, que não tem muito o que extrair. E a segunda coisa é pelo momento que a gente está vivendo. Então, esse é um trecho de Efésios que Deus vai falar do plano dele, que Paulo vai explicar a obra de Deus envolvendo judeus e gentios. Então, diante dos momentos de guerra que a gente está vivendo, de tudo que está acontecendo no mundo, eu senti uma responsabilidade de eu mesma lidar com essa passagem, sabe? De não ignorar essa passagem, né? Eu sei que tem muitas mulheres me ouvindo, eu sei que tem muita gente simples aí, sabe? Gente simples, que não é envolvida com política, não é envolvida com, sei lá, um monte de coisa assim. Mas no reino de Deus nós somos... É muito importante a gente ter visão, né? As mulheres. Então eu fiquei pensando que daqui desse devocional de hoje, apesar que tem muita coisa que a gente vai aplicar para nossa vida, parte da aplicação da nossa vida significa a prática da intercessão. E ontem, quando eu estava estudando essa passagem ontem à noite, lendo, meditando, orando, ontem à noite, eu senti isso, o Senhor me treinando e me conectando para aquilo que Ele está fazendo no mundo, sabe? Às vezes a gente está longe do que está acontecendo em Gaza, do que está acontecendo em Israel, de toda essa questão do Hamas, recentemente a própria guerra na Rússia e Ucrânia, a gente está longe. E a gente se sente meio impotente diante disso, e em vários sentidos a gente é mesmo, a gente fica só assistindo na TV, na internet e tal, mas nós somos chamados à intercessão. Então talvez hoje o devocional vai envolver essa prática da intercessão, do orar pelos outros, orar pelo meu próximo,
que às vezes não tá tão próximo, né? Tá distante. Mas eu lembrei da história de um homem chamado Rhys Howells. Não sei se vocês conhecem. Tem o livro O Intercessor. É um livro bem pequenininho, que era da editora Betânia. Acho que não publica mais, não sei. A história dele, ele é lá de Gales, do Reino Unido. E ele é conhecido como um dos homens que orou para o nazismo não chegar na Inglaterra, né? Tava chegando no Reino Unido. Tava chegando e ele colocou o povo de Deus para orar, para Hitler, né, os nazistas não avançarem. E houve uma recuada. Então, estou citando ele como exemplo, mas a gente tem outros exemplos na Bíblia de homens e mulheres que oraram e isso afetou as regiões celestiais e afetou até política e guerra, né? Então, nós como igreja somos chamados a orar e a interceder. Deus faz tudo através da oração, através da comunhão. Amém? Então, vamos começar lendo, mas isso não significa que a gente não vai ter aplicação para a nossa vida hoje, tá? Então, continua, eu quero te convidar a estar em espírito de oração. Se o Senhor convidar você para orar por algo, se alguma coisa iluminar para você. Ontem eu li um comentário de uma moça que estava com a gente aqui na live, ela falando, nossa, Deus falou muito comigo da gente lá em Gênesis sendo barro e sendo barro hoje, se eu não me engano, alguma coisa assim, uma coisa linda que ela percebeu, que eu nem tinha falado, que foi algo que ela percebeu, né? Que foi iluminado para ela, você pode compartilhar, mas aproveita os momentos que o Senhor aquecer seu coração, amém? Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, vieste para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a pedra fundamental. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Vamos começar pensando o seguinte, e relembrando, né, que nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, a gente está vendo Paulo pregar o evangelho para nós, que já somos cristãos, né? Paulo está falando ali para as igrejas na Ásia, para o pessoal que mora em Éfeso, que já converteu, os irmãos. Paulo está escrevendo para irmãos. E olha que lindo, ele está relembrando o evangelho. Paulo está querendo edificar a fé, fortalecer. Então ele está falando do plano de Deus. Olha, o plano de Deus é muito grande, é muito profundo. Deixa eu explicar o que Deus fez e o que Deus está fazendo, né? O tempo todo eu estou falando isso para vocês. E mais uma vez, Efésios é olhar de cima, sobe na montanha e tem uma visão do alto, é uma vista. Você tem uma vista de tudo que Deus está fazendo. E ontem a gente viu que Paulo está nos exercitando aqui a lembrar a nossa história. Ontem a gente lembrou do nosso passado, quem nós éramos, né? Nós andávamos seguindo o príncipe do poderio do ar, o espírito que age nos filhos da desobediência, quem nós éramos, filhos da ira. Mais uma vez,
Paulo nos relembra, e ele fala, ó, portanto, lembrai-vos de que no passado, vós, gentios por natureza, nós somos gentios. E aí Paulo vai descortinar um pouco do que é o plano de Deus e do que foi o plano de Deus, tá? Então, a gente vai chegar num ponto do plano cósmico de Deus. O que Deus está fazendo, ele não começou a fazer agora. A gente precisa ter essa noção para nós. A gente precisa ter essa noção na nossa caminhada, que é o seguinte, quando você converte, você foi numa igreja, você ouviu uma pregação, você converteu, alguém te evangelizou, você não... Ali não começou o plano de Deus. A gente está aqui no Novo Testamento, a gente está aqui em Efésios, mas o plano de Deus começou muito antes. Começou no Antigo Testamento. Então esse grande plano de Deus, essa grande obra de Deus, começa no passado. Estou sendo inserido em algo que já estava acontecendo. Então, Paulo descreveu quem nós éramos. Mas também Paulo está descrevendo agora que esse plano de Deus é uma continuidade. Antes de você e eu convertermos, antes da sua igreja começar a ser plantada, antes de você começar a ler livros cristãos, antes de você começar a ler a Bíblia, tem um plano que está acontecendo há muito tempo. Nós somos inseridos na história. Quando a gente converte, a gente é inserido numa história que é maior que nós. Eu poderia até terminar esse devocional agora. Existe uma história que é maior do que a nossa. E a gente precisa ter esse elemento na nossa vida, porque eu vejo que muitos cristãos, às vezes, ficam presos só na sua própria história. Só no que Deus está fazendo na minha própria vida. E Deus está fazendo algo na nossa vida, né? Nossos filhos, nossos pais, nosso ministério, nosso trabalho, mas existe algo muito maior que isso. Talvez uma das grandes consequências de meditar em Efésios é a experiência do ajuste de foco. Não é que Deus não se preocupa com a nossa vida pessoal e os detalhes da nossa vida. Ele se preocupa, mas cuidado para não focar demais numa coisa que Deus não está focando. E que no encaixe perfeito do plano de Deus, sabe? Você está dando um foco errado ali. No encaixe perfeito do plano de Deus, está lá a sua vida. Está lá o plano de Deus para a sua vida. Mas existe um plano maior que a gente está inserido, né? Existe a grande missão de Deus. Efésios está falando sobre isso. E agora, nessa passagem, nesse trecho, Paulo vai abrir mais. O que Deus fez no passado. E aí a gente chega e se depara com esse termo, né? Muito bonita essa expressão, comunidade de Israel. Paulo está falando do Antigo Testamento, Paulo está falando do povo judeu, está falando de Abraão, o povo de Abraão, Isaac e Jacó, que é a civilização que permanece até hoje, e não é à toa, tá? Então, antes da gente pular para a comunidade de Israel, vamos só relembrar aqui, né? Ontem a gente fez esse exercício, vamos fazer agora de novo. Quem nós éramos, baseado nessa perícope, nesse trecho, quem nós éramos, vamos lembrar. Não é quem nós éramos, vamos colocar assim, quem eu era, tá? O exercício é quem eu era, vamos nos colocar aqui. É claro que a comunidade ali do povo de Éfeso, eu falei para vocês nas outras lives, né? É possível, é razoável a gente pensar que tinham sacerdotes pagãos que converteram. Muitas pessoas pagãs que adoravam falsos deuses, né? Tem a Diana dos Efésios. Pessoas até prostitutas culturais, sei lá. Possivelmente é possível que tenha. Então Paulo está falando, lembra o que vocês eram? Lembra o que vocês eram? Mas não vamos pensar assim, nossa, olha o povo lá de Éfeso como era, né? Nossa, eles eram muito pagãos. Nós também somos pecadores e nós temos o potencial de fazer todas as coisas, né? Tínhamos o potencial de ser iguais ou até fomos piores. Então vamos nos lembrar, nós éramos gentios por natureza, incircuncisos, separados da comunidade de Israel, não conhecíamos as alianças da promessa, sem esperança. É verdade. Quantos de nós vivíamos sem esperança de vida? A gente tentava se agarrar em coisas do mundo quando a gente não tinha Cristo.
A gente vê o desespero das pessoas hoje em dia, sem Cristo. Nós não tínhamos esperança. Sem Deus no mundo, era uma vida sem Deus mesmo. Nós estávamos longe, é verdade, nós estávamos longe das promessas. E principalmente, nós éramos estrangeiros e imigrantes. Eu estava recente nos Estados Unidos, né? Também eu tive na Inglaterra. Gente, a vida do imigrante não é fácil, não. Até ele se adaptar, até ele se tornar, sabe? De alguma forma, parte do povo, não é fácil. Estrangeiro e imigrante. Só explicando um pouquinho para vocês, isso que Paulo está falando, ele está fazendo uma distinção, né? Tá deixando claro que existem os judeus, o povo de Israel, a comunidade de Israel e os outros povos. E a gente não tem como não encarar essa realidade. A gente vê desde o Antigo Testamento, Deus chamando Abraão, chamando um povo, e Deus tem uma revelação para esse povo, né? Deus se revelou ao povo de Israel na antiguidade como não se revelou a nenhum outro povo. E você vai me perguntar, então isso foi, nossa, Deus foi exclusivista, né? Deus teve um filho preferido entre os povos, né? Deus preferiu os judeus aos brasileiros. Deus preferiu os judeus aos outros povos. Não. Desde o começo, o plano de Deus, quando ele abençoa Abraão, se revelando a ele, a bênção de Abraão, é para que isso seja passado aos outros povos, sabe? Então, o povo de Israel foi um protótipo daquilo que Deus queria fazer com os outros povos. Porque o que é a bênção de Abraão? A própria bênção de Abraão, quando Deus fala: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então, qual é o objetivo de Deus? Todas as nações da terra. Apocalipse, né? Povos de toda tribo, língua. Deus quer todos os povos. Mas o começo do plano de Deus começa ali com o povo de Israel. Começa com a comunidade de Israel. Começa ali em Abraão e vai se estendendo para as outras nações. Então, Paulo está relembrando dessa distinção que para ele é muito recente, né? É muito recente a obra de Cristo ali, a cruz e tal. Então, realmente existem os gentios que estavam separados. O povo de Israel tinha esse privilégio de ter essa revelação especial, os 10 mandamentos, a própria Torá, a própria Bíblia. Eles foram guardiões, né, do nosso Antigo Testamento aí. Então, assim, existe essa diferença historicamente falando. É um fato. Então, nós como gentios, nós estávamos separados. E a parte mais bonita é que vai haver essa unidade. Então, hoje o devocional vai ficar parecendo um pouquinho jornal, tá? Vai falar da guerra, mas é bom. Então, havia uma separação, inclusive parte dessa separação, né, entre judeus e gentios envolvia a lei, né? Quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos e todas as leis posteriores para o povo de Israel, houve uma separação. Eles se tornaram um povo diferente, um povo separado, né, guardião e tal. E isso vai chegar a nós. Mas houve esse momento que não chegou, né? Em termos históricos e em termos pessoais. Mas aí Paulo fala sobre a cruz de Cristo. Uma coisa interessante quando você for estudar, é uma ferramenta de estudo, você circular palavras que se repetem. E nessa perícope, 3 vezes aparece a palavra paz. Paz. E uma palavra também que salta aí é a cruz de Cristo. Então, Paulo está falando, está relembrando que historicamente há 2 povos, há 2 grupos, né, gerais, os judeus e os outros povos. E nós éramos desse povo, tá? Nós éramos do povo afastado. Mas, aí tem um mas, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe,
viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Olha que coisa linda. Mas agora nós estamos perto. Então Paulo está de novo voltando para trás e trazendo Cristo, falando da obra de Cristo. Então olha só, a obra de Cristo, ela não apenas nos traz para perto, né? Não apenas nos individualmente trabalha na nossa alma, perdoa os meus pecados, os pecados da Carol, mas a cruz de Cristo me posiciona. Eu ia falar essa palavra, mas não é certo. Geograficamente, mas não é. Espacialmente, posicionalmente, sei lá, não sei como falar. É como para os brasileiros que estão nos Estados Unidos, você ganhou o Green Card. Ou você, melhor que isso, você ganhou a cidadania americana, né? Imagina. Você é parte da família. Você foi puxado para perto. Você agora tem a revelação. Pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, a gente estava longe e agora a gente está perto. Agora nós temos paz. Que paz é essa? Primeiramente é paz com Deus. Lembra que eu e você, nós éramos filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós. E agora a paz de Deus está sobre nós. Então, mais uma vez eu queria te perguntar. Qual a visão que você tem de Deus? Se você não é convertido é uma coisa, mas se você é, quem é Deus para você? Como que Deus está em relação a você hoje? Essa é a pergunta que fica aqui. Mas a verdade, o fato, e eu estou lendo as escrituras crendo que ela é a palavra de Deus, é que há paz. A paz. A paz entre nós e Deus. Deixa eu ler alguns versículos com você. Vamos aqui em Romanos. Romanos está pertinho. Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. Versículo famoso, tá? Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. A obra de Cristo nas nossas vidas faz com que a nossa relação com Deus seja restaurada. Isso parece uma coisa tão básica, né? Mas a gente precisa ir mais fundo nisso. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com a pessoa mais importante do universo, a pessoa mais poderosa do universo, a pessoa que você deveria mais temer, você deveria ter medo, porque essa pessoa é a única capaz de te mandar para o inferno. O sopro de vida está em suas mãos. Você tem paz com ele. Deus está de boa com você. Traduzindo assim, né, para a linguagem de hoje. Deus está sorrindo para você. Essa é a obra de Cristo. E você fez alguma coisa para merecer isso? Não, muito pelo contrário. Você pecou e peca ainda até hoje. Mas é pela obra de Cristo. Então, em relação ao nosso relacionamento com Deus, a paz. Quando você vai fazer devocional, quando você fecha os olhos para falar com Deus, Deus está em paz quanto a você, por causa da obra de Cristo. A justificação libera paz na nossa relação com Deus. Tá? Então, essa é a primeira coisa que nós devemos meditar hoje. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Nós estamos perto, nós não estamos longe. Quantas vezes a gente vai orar, né? E a gente se sente longe de Deus. Nossa, eu me sinto longe de Deus. Tem uma coisa, e isso é bem místico, assim, bem... que eu chamo de saudade. É quando a gente fica um tempo sem orar, sem ter muita comunhão com Deus, ler a palavra. Às vezes acontece, né? Muitas vezes acontece. E a gente sente um negócio assim... Não é que a gente está longe de Deus, é saudade, gente. É saudade, é igual um amigo que a gente tem, que a gente não vê, não vai na casa dele há muito tempo. Nossa, faz tempo que eu não ligo pra fulano. Que saudade. A gente tá longe, mas no sentido de saudade. Mas a gente não tá longe de Deus.
no sentido da sua obra. Nossa, me afastou de Deus no sentido de, sabe? No sentido real. Não, nós estamos perto por causa da obra de Cristo. Esse é um dos presentes do Evangelho para nós. Nós estamos perto, nós temos acesso. Não importa quanto tempo você ficou sem ler a Bíblia, não importa quanto tempo você ficou sem orar. A hora que você sentiu vontade, volta e ora com confiança. Você pode pedir perdão pelos seus pecados, você deve. Eu não estou falando aqui de uma graça barata. Você deve pedir perdão para aquilo que você errou e obter perdão de Deus naquele exato momento. Mas lembra que por causa da obra de Cristo, você está perto. Você não está mais longe. Você não é imigrante e estrangeiro na família de Deus. Você é conhecido. É muito interessante que a experiência de morar em condomínio, né? Eu não moro ainda em condomínio, vou morar, mas eu lembro quando eu consegui fazer meu cadastro e no condomínio é assim, é pela face, né? Aí ele reconhece sua face, seja bem-vindo. Nossa, é tão bom. Antes era horrível. Eu tinha que ficar provando algo, né? Não, eu conheço alguém daí de dentro. Eu não sou um ladrão, eu conheço alguém daí de dentro. A mesma experiência com o visto americano, né? Horrível, horrível. Você ser negado no visto americano. Parece que minha sogra falou esses dias. Nossa, parece ser um ladrão querendo roubar, né? Querendo roubar aquele país. É horrível. Ou quando você não é aceito em um país. Mas a sensação de ser aceito e ser bem recebido é muito bom, né? Você está aqui na nossa lista VIP, pode entrar. É isso no mundo espiritual. Nós estamos perto, nós não somos mais estrangeiros e imigrantes, nós somos membros da família. Ó, você está registrado aqui. Deus colocou seu nome aqui na lista VIP, pode entrar. Que é o que ele vai falar aqui, Paulo vai falar, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tá? Então você está perto, eu e você nós estamos perto. Então vamos aproveitar que nós temos esse acesso, que o nosso rosto é reconhecido ali na entrada, né? Que nós temos o visto ali, tá tudo carimbado. Nós estávamos longe, nós éramos estranhos, estrangeiros, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. Isso é uma das bênçãos da obra de Cristo, que a gente deve agradecer, mas não só agradecer, a gente deve aproveitar. Quando a gente recebe um presente, a melhor forma, né, de agradecer por esse presente é usando ele. Né? Você dá um brinquedo para uma criança, ela, muito obrigado, tia, super educado, mas o brinquedo ficou ali, nunca foi aberto. Muitas vezes é a gente está louvando e agradecendo a Deus pela obra dele, muito obrigada, domingo após domingo a gente canta, a gente agradece, mas a gente não usufrui, né? A gente não usa, não aproveita o presente. Então, como que a gente aproveita esse presente de nós estarmos perto, nós agora sermos parte da família de Deus? É entrando no condomínio, vou usar essa figura aí, nessa metáfora. É entrando, é conversando com Deus, é aproveitando que nós temos acesso a Ele, é aproveitando a comunhão com o Pai. Essa é uma das grandes formas da gente aproveitar esse presente. Mas olha só, a cruz de Cristo, ela não só nos permite ter paz, termos paz com Deus, mas também paz com os outros homens. Por que é tão legal Paulo tá falando de paz aqui, né? Porque após o pecado, após a queda, o mundo entrou em guerra. Nós entramos em guerra com Deus, né? O ser humano, debaixo do pecado, já nasce em guerra com Deus, já nasce contra Deus, já existe algo contra Deus ali por causa do pecado. Mas também existe uma guerra entre os homens. O maior exemplo que a gente tem são os filhos de Adão e Eva, né? Um dos filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. A primeira história da Bíblia depois do jardim é a história de dois irmãos de sangue brigando e um matando o outro. A gente tem um homicídio ali. Então, o pecado, as consequências do pecado são muito graves. Muito graves. É muito interessante que eu tenho dois filhos, né, gêmeos, e sempre que a gente conta a história de Caim e Abel, eles ficam assim, porque eles se identificam, é óbvio. E a gente tem que se identificar, porque aquilo somos nós.
Caim, porque não estava em paz com Deus, não estava em paz com seu irmão. Uma vez eu ouvi um amigo meu pregador falando assim, porque Caim não podia matar Deus, ele matou o irmão. E muitas vezes isso acontece conosco. Porque a gente não está bem com Deus, porque a gente está com raiva de Deus, a gente acaba descontando nos nossos irmãos. Nossos irmãos pecam? Pecam, mas por que a gente não consegue amar nossos irmãos? Porque a gente não tem um bom relacionamento com Deus. Se Deus nos abastecer, a gente consegue conviver com qualquer pessoa terrível. Então, existe uma guerra desde que o pecado está no mundo, existe uma guerra entre os homens. A gente tem Caim e Abel, a gente tem Esaú e Jacó, a gente tem Esaú e Jacó até hoje, a gente tem guerras entre os povos, a gente não, isso que a gente está vendo aí das guerras entre judeus e árabes não é algo novo, é algo antigo. Então existe guerra. E o que o ser humano mais quer é paz, o que o mundo mais quer é paz. A gente tem essa necessidade de paz, mas a paz verdadeira, a paz entre as relações, só vem através da cruz de Cristo. Deixa eu te contar um testemunho aqui da nossa igreja. Um dos pastores estava pastoreando um casal que estava entrando em processo de divórcio, assim, estava tendo muita briga, estava quase divorciando e tal. E muitas vezes, quando a gente vai pastorear casais, a gente tem muita tendência de enxergar os problemas e tentar resolver os problemas práticos, assim, né? Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo. Eu não acompanhei esse casal, mas assim, vamos dizer que o problema era dinheiro. Aí a gente pensa, não, para resolver isso, vamos fazer uma planilha, faz isso, faz aquilo e tal. E existe essa sabedoria, tá? Existe essa parte nos aconselhamentos. Ou às vezes o problema é comunicação, aí a gente tenta ensinar técnicas de comunicação para o casal, para eles andarem mais em paz e tal. A gente tenta, né? O problema é na área da sexualidade, a gente tenta, vamos fazer um curso sobre isso, um workshop sobre isso, para que vocês tenham mais paz na relação. Isso tem seu valor. Mas esse pastor estava falando assim, no dia desse aconselhamento, eu não quis dar nenhuma dica e tentar consertar o casamento deles. Eu preguei o evangelho, porque eu estava diante de duas pessoas que eu fiquei na dúvida se eram convertidas. Então, muitas vezes o problema do seu casamento não é necessariamente comprar mais um curso de casais, sabe? Pode ajudar, mas antes disso é um negócio muito importante. Cada um consertar sua relação com Deus. Não está em paz com Deus. Se não está em paz com Deus, como é que vai estar em paz com o outro? Não dá. Não dá. Muitas vezes eu vejo que a minha maternidade está com problemas, eu estou sem paciência com os meninos, eu estou agindo errado, eu estou pecando como mãe, estou com preguiça, estou desanimada, tá? É por quê? É porque eu não estou bem com Deus. Porque eu não estou bem com Deus. Não tem muito o que falar, é isso, não estou bem com Deus. Então, a cruz de Cristo, ela não somente nos traz para perto, aproxima, mas ela acaba com a inimizade entre dois povos radicalmente diferentes, dois grupos radicalmente diferentes. Fala assim, ó, Efésios 2:14. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. A cruz de Cristo é tão poderosa que ela está e vai unir povos em guerra, irmãos em guerra. Não estou dizendo com isso que Deus vai salvar todo mundo, sabe? Tal, nada disso. Mas Deus vai fazer um milagre grande, tá? Isso tem muito a ver com o plano de Deus geral, o plano de Deus total. E eu quero ir mais profundo, porque muitas vezes a gente ancora a nossa esperança de paz no governo. A gente está passando por uma onda no Brasil e no mundo de conservadorismo. Eu me considero conservadora assim, em muitos aspectos, mas a minha esperança não está nisso. Então, com esse acordado conservadorismo, tem seus aspectos bons, com essa
Questão de muita gente acordar para política, as pessoas não liam sobre isso, não entendiam, não prestavam atenção em presidente, nada, e agora estão prestando e tal. Em um aspecto isso é muito bom, mas em outro aspecto isso é muito perigoso, porque parece que a esperança de paz das pessoas, paz mundial, paz no Brasil, um Brasil melhor, está no governo, está numa pessoa. Claro que Deus vai usar pessoas e usa, mas onde está a sua esperança de paz? Em Isaías 10, versículo 9 fala: Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o nosso príncipe da paz, é Ele que nos dá paz. E isso a gente pode aplicar a várias áreas da nossa vida. Talvez você está enfrentando algo como família, que está tirando a sua paz, sabe? Sei lá, algum problema com o governo. Não que você esteja pecando, você está pecando, você está sem paz, a culpa é sua, você está fazendo coisa errada. Não, eu tô falando assim, tem pessoas que estão lutando ali como imigrantes, né? Tirar a documentação, estão orando para que algumas coisas aconteçam, como família. Ele é a sua paz. Ele é a sua paz. Mesmo quando tudo dá errado, né, no mundo, aqui debaixo do sol, ainda assim, Ele é a sua paz. Algumas coisas não estão saindo como você planejou, Ele é a sua paz. Ele é a minha paz, Ele é a nossa paz. Estou falando para mim mesmo aqui também. Se algum dia as coisas saírem do prumo que eu tinha planejado, Ele é a minha paz. Ele é o príncipe da paz. Existe guerra na sua família, você está em guerra com seu marido, você está em guerra com a sua esposa. E talvez vocês não estão se matando literalmente, né? Obviamente. Mas talvez as conversas estão entruncadas, a comunicação está ruim, parece que não flui, a gente não se entende, a gente não tem paciência um com o outro, a gente não tem misericórdia um com o outro. Quantas vezes eu fui impiedosa com meu marido, né? Tá faltando paz? Ele é o príncipe da paz. Ele desfaz a guerra, ele desfaz a inimizade entre os povos. O que ele não pode fazer no nosso casamento? Existe guerra na relação com os filhos? Ele é a nossa paz. Existe problema com vizinhos, com amigos, com pessoas no trabalho? Existe guerra? Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Eu quero te lembrar mais uma vez. A obra de Cristo faz com que você tenha paz com Deus. E essa paz com Deus faz com que você tenha paz com o outro, com o próximo. Não estou falando de uma falsa paz, não estou falando de um pacifismo, sabe? Aquela coisa de, se a pessoa está errada, eu vou deixar ela continuar errada. Não, tá? Ser cristão não é ser bobo. Ser cristão é também ser alguém justo. A gente confronta as pessoas, sim. A gente aponta o erro, tem alguém errado, precisa ser corrigido. Não estou falando de falsa paz, não estou falando de pacifismo, de uma coisa besta, não. Mas eu estou falando dessa paz nas relações. Existe uma paz de Deus, tá? Não é a paz falsa dos homens, é a paz de Deus. Isso é muito importante. Agora eu quero ler com vocês uma outra passagem, que é Salmo 122. Eu quero ler esse salmo com você. Se você está com a Bíblia aí aberta, eu vou te pedir para abrir lá, para você, e se não está grifado, para você grifar essa passagem. Eu deixei marcado aqui. Já que a gente está falando de paz, já que a gente está falando da comunidade de Israel, de que Deus tem um plano com o povo de Israel, a igreja não substituiu as promessas de Deus, nós fomos enxertados, como fala lá em Romanos 11. Será que a gente não deveria ler Romanos 11 antes? Eu acho que sim. Vamos ler então Romanos 11? Deixa Salmo 122 aberto aí, mas vamos lá para Romanos 11, que é uma passagem importantíssima para a gente entender o plano de Deus, porque o plano de Deus, o plano cósmico, esse grande plano que a gente está vendo em Efésios, invariavelmente envolve o trabalho de Deus com o povo de Israel, né? Nosso Antigo Testamento inteiro está falando sobre isso. Romanos 11. Romanos 11, versículo 11. A partir do versículo 11, tá?
e depois o versículo 25. Então pergunto, será que tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para provocar ciúme em Israel. Aqui, se você quer entender mais essa questão de os gentios estavam longe e agora estão perto, são partes da comunidade de Israel, você pode ler Romanos 11 inteiro, tá? E meditar nele. 12, Romanos 11, 12. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Agora eu vou lá no versículo 17. E se alguns ramos foram cortados, e tu, sendo oliveira silvestre, foste enxertado entre os outros ramos e feito participante da raiz e da seiva da oliveira cultivada, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares contra eles, lembra-te de que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Vou ficar só com essa parte aqui do versículo 17. Foste enxertado. Nós fomos enxertados nessa oliveira que já havia. Deus começou seu plano com o povo de Israel, com a comunidade de Israel. Isso não significa que todos os judeus são salvos, que todo o povo de Israel foi salvo necessariamente, tá? Não foi. Mas há um povo de Deus ali e havia essa oliveira e nós, como oliveira silvestre, fomos enxertados, né? Não sei se você já viu, qualquer coisa põe no YouTube aí, o que é ser enxertado? Pegar uma plantinha e enxertar na outra, para que dê mais fruto. Então, os gentios foram enxertados. Nós fomos colocados numa família que já existia. Nós estamos entrando em uma história que já estava acontecendo, tá? Deus não começou do nada. Agora vamos lá para Salmo 122, já que a gente está falando do que Deus fez com a comunidade de Israel, muito do Antigo Testamento e da continuidade no Novo Testamento, porque os primeiros cristãos foram judeus, né? E já que a gente está falando de paz, não tem como a gente não ler o Salmo 122. Versículo 6, tá? Você pode ler depois tudo, mas eu vou ler só o versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Você já parou para pensar que na sua Bíblia, no livro de Salmos, tem aí falando, orai pela paz de Jerusalém. Nós somos convocados a orar pela paz. E pela paz de um lugar muito importante na nossa história e na história do plano de Deus. Jerusalém não está só no Antigo Testamento, como uma cidade que foi centro de muita coisa e acabou. Não, Jerusalém aparece no Novo Testamento. Jerusalém aparece em Apocalipse. Jerusalém aparece no plano de Deus. Existe a nova Jerusalém que vai descer do céu. Olha o nome que Deus usa, né? Olha a conexão de terra e céus. E é muito interessante para nós hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, a gente está estudando isso e nesse exato momento está acontecendo guerra em Israel. Lá no dia 7 de outubro tem acontecido o que aconteceu, né? Igual como a noite dos cristais quebrados, esse dia vai ser relembrado. Os nossos filhos, os nossos netos vão estudar sobre esse dia que a gente estava vivo, dia 7 de setembro, um massacre ali em Gaza, um massacre e o início de uma guerra. São dias terríveis, são dias de guerra em Jerusalém, em todo Israel e também em todo o mundo. E nós somos convocados a orar porque nosso chamado hoje é intercessão. Orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Bendiga, né? Porque isso tudo faz parte do plano de Deus. Tudo que está acontecendo foi profetizado. Tudo que está acontecendo, Jesus falou que iria acontecer. As guerras. E tudo isso se aproxima da volta de Cristo. E como a gente leu lá em Romanos, muito da nossa conversão como gentios, como igreja, é para provocar o ciúme em Israel. Por que o ciúme em Israel? Para que Israel converta. Então existe uma promessa
de conversão do povo de Deus. Deus não abandonou seu povo. Deus não fez promessas para Israel, aí Israel não cumpriu, então tá bom, vou tentar um outro povo que é a igreja. Não. De dois povos, Deus não vai abandonar o filho mais velho, sabe assim? Vou abandonar o filho mais velho que desviou e vou ficar só com o filho mais novo. Não. Deus está tratando conosco, filhos mais novos que chegamos depois, que estávamos longe, Ele puxou para perto, para atrair também o filho mais velho. Deus não vai soltar a mão. E Deus está fazendo um novo homem, um novo povo. O corpo de Cristo é formado por igreja e Israel, judeus e gentios. E nós, como filhos mais novos, queremos orar pelos filhos mais velhos. Então eu queria te convocar hoje. A gente vai orar por nós, né? Para essa paz de Deus nos acessar. Que eu e você sejamos pessoas de paz, não de guerra, individualmente nas nossas relações, por causa da nossa relação com Deus. Mas também nós queremos orar pela paz em Jerusalém, nós queremos orar pela paz em Israel, sabe? Eu fico pensando, muitas pessoas estavam vivas quando aconteceu o Holocausto, não sabiam o que estava acontecendo, não se envolveram. Eu não posso ir para a guerra, né? Eu não tenho como ir para a guerra. Mas o que eu posso fazer hoje? O mínimo que eu posso fazer? Orar pela paz em Jerusalém. Isso é alinhamento com o plano de Deus. Isso é alinhamento com a vontade de Deus, com os tempos, né? Quem foram os intercessores na época do Holocausto? E quem são os intercessores agora? Vamos parar de orar hoje pelos nossos boletos, nossos probleminhas? E vamos orar pelos grandes problemas aí que estão no mundo? Esse é o convite de hoje, do nosso devocional hoje. Vamos sair um pouquinho de olhar nossas feridas, né? Olhar nosso umbigo e começar a interceder pelos nossos irmãos. Interceder pelos outros promove muita cura para nós individualmente, sabe? Nossos olhos, a gente tira os olhos das pequenas coisas, a gente começa a colocar os olhos nos lugares certos, a valorizar as coisas certas, né? Então já havia uma família, já havia uma história, nós estávamos sem Cristo, e olha que interessante como Paulo faz, né? Fala, você estava sem Cristo e separado da comunidade de Israel. Agora que você está em Cristo, você está próximo, você está enxertado na comunidade de Israel. Por que você ama tanto Israel, Carol? Porque Deus trabalhou com esse povo. Não haveria a Bíblia se não fosse eles, Deus tem promessas para eles. Deus ama eles. Deus começou com eles muita coisa. Estar em Cristo, quando você converte, quando você está em Cristo, você ganha uma família, não tem como. Sabe assim? Eu converti, é eu e Jesus. Não, é você, Jesus, você foi colocado numa igreja, no corpo, e você também foi enxertado numa oliveira que já existia. Então, bem-vindo à família de Deus. Você precisa fazer parte de uma igreja, uma comunidade, não existe essa fé isolada, mas também tem o povo de Israel, tá? Você é convocado a orar por eles. Não tem como viver o cristianismo diário desconectado dessa história maior. Não existe possibilidade. Então, há uma história linda no qual estamos inseridos. Deus está redimindo a terra, Deus vai redimir céus e terra. Existe o Filho sendo glorificado. Qual o objetivo dessa grande história, desse grande plano de Deus? É só minha conversão? Não. É a redenção de céus e terra, é a glória do Filho, é Jesus ser glorificado, é esse novo homem, esse povo de Deus. Hoje a gente vê a igreja muito dividida, a gente vê cristãos brigando, mas a cruz de Cristo une judeus e gentios. Une Israel e a igreja. Esse é o novo homem que está surgindo. Esse povo de Deus. Então vamos orar. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Senhor, nessa manhã, nós queremos te agradecer. Nós queremos meditar, lembrar da obra de Cristo na cruz. Nós lembramos que a obra de Cristo na cruz
nos justifica e nos dá paz contigo, Senhor. Obrigada porque há paz na nossa relação, Senhor. O Senhor está em paz comigo. A paz. Obrigada, Senhor. Nós queremos aproveitar mais esse privilégio do acesso, da paz que nós temos. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós temos paz contigo, o Senhor está sorrindo para nós. Obrigada, Jesus, pela tua obra. Nós estávamos em guerra, nós éramos filhos da ira, mas agora nós temos paz, a paz que excede todo entendimento, a paz principal, a paz que é necessária, a paz com Deus, o Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo. Obrigada, Senhor, eu oro para que essa paz se derrame nas nossas relações. Se há alguma guerra, se há alguma briga, se há algo que está em confusão, eu oro para que haja paz. Ore você também aí, para que haja paz nas relações. Marido e mulher, pais e filhos, familiares, vizinhos, nós oramos por paz, Senhor. Que a tua paz nos inunde a ponto de que a paz chegue em todas as relações. Nós damos atenção para isso agora, Senhor. Se estamos errando, pecando, agindo segundo a carne, nós te pedimos perdão e nós queremos andar como Cristo. Nós somos embaixadores da paz. Paz com Deus e paz com os homens. Tu és o príncipe da paz, Jesus. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor. Que haja paz em todas as relações. Se há algo que precisa ser ajustado, que haja ajuste agora. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor nos dê sabedoria espiritual para perceber as armadilhas do inimigo. Que haja paz na nossa casa. Que haja paz no nosso espírito, no nosso interior, na nossa alma, as nossas emoções. Haja paz, a paz de Deus, não a paz que o homem pode dar, não uma paz temporária, não uma paz momentânea, mas a paz que é eterna, é duradoura. Nós nos apropriamos disso, desse presente do Evangelho, Senhor, para nós. Obrigada, Senhor, porque nós somos aceitos, nós somos membros da tua família, Senhor. Nós somos membros da tua família, nós somos bem-vindos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Mesmo que nós sejamos rejeitados em outros ambientes, em outros círculos, nós somos bem-vindos na tua casa, porque nós pertencemos à tua família. E isso basta para nós, Senhor. Isso basta. Senhor, nós queremos orar agora pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel. Que haja paz dentro dos teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor dos nossos irmãos e amigos, nós oramos, haja paz em Israel. Por amor à casa do Senhor, por amor a nosso Deus, nós oramos que haja paz. Nós oramos pelo fim da guerra, pelo fim do sofrimento, Senhor. Nós oramos nessa hora pelas famílias que perderam seus entes queridos. Nós oramos para que haja paz e nós sabemos, Senhor, a verdadeira paz só vem de Ti. Nós não oramos por simplesmente uma paz política temporária, nós oramos pela verdadeira paz, que é o Senhor. Apareça em Israel, Senhor. Nós oramos pelas pessoas que estão presas, pelos reféns, cada um deles, Senhor, libera a Tua paz sobrenatural. Oh, Senhor, é algo tão terrível, a gente não consegue nem imaginar, mas nós oramos. Libera a tua paz no interior, faz algo milagroso, Senhor, faz algo lindo. Nós oramos, Senhor, em meio a essa guerra terrível, que haja conversão, Senhor, que o Senhor apareça, que o Senhor se revele como Pai, como Deus. Apareça, Senhor, apareça. Nós oramos pelos soldados. Apareça, Senhor. Príncipe da paz, Jesus, tão lindo, Senhor, aparecer no meio da guerra como príncipe da paz. Nós oramos, Senhor, por conversão.
Nós oramos pelos nossos irmãos que já creem no Senhor, que sejam fortalecidos, sejam animados. Os irmãos que moram lá. Nós oramos pelos nossos irmãos e amigos, como fala aqui em Salmo 122. Por amor aos irmãos e amigos, meus irmãos e amigos, haja paz. Nós oramos também, Senhor, pelos árabes, são teus amados. Oh, Senhor, também é teu povo amado, que haja salvação. Aparece, Senhor. Nós oramos pelo fortalecimento de irmãos árabes, de igrejas árabes, Senhor. Aparece, Senhor, no meio do caos, no meio da guerra, no meio do terror. Senhor, eu oro, nós oramos com ousadia por esses homens que trabalham para o Hamas, Senhor, que trabalham para o terror, que haja conversão. Aparece, Senhor. Aparece, Jesus. Isso não é nada para o Senhor, isso é tão pequeno para o Senhor. Nós queremos ouvir relatos de homens que converteram, que conheceram a verdadeira paz, que deixaram de ser filhos da ira, escravos da guerra, da violência. Nós oramos que haja paz, Senhor, que haja paz entre os povos. Tu és a verdadeira paz, Senhor. Nós oramos com ousadia por isso, crendo que o Senhor pode fazer, que o Senhor vai fazer. Baseado em tuas promessas nós oramos, na tua própria vontade, Senhor, no conhecimento do teu próprio plano. Fortalece, Senhor, fortalece a igreja em Israel, fortalece a igreja nas nações, que haja paz. Nós te convidamos, príncipe da paz, aquele que traz a paz. É pela tua cruz, Senhor, não é por causa de governos, é pela tua cruz, Senhor, e não tem como não orar também. Falando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós sabemos que a paz plena só virá com o teu reino, Jesus. Nós oramos que venha o teu reino, venha o teu reino, venha teu reino sobre Israel, Jerusalém e todas as nações. Venha o teu reino, nós oramos pela tua vinda, Senhor. Oh, Deus, o mundo carece, o mundo perece. Nós oramos pelo dia que o Senhor vai convergir em Cristo todas as coisas, que o Filho vai ser glorificado, que não vai ser o fim, mas vai ser o início de uma nova era. Nós ansiamos por isso, nós declaramos essa manhã. Obrigada pela tua presença aqui, Senhor, entre nós. Obrigada pelo que já temos, mas nós oramos que venha o teu reino. Nós oramos, Senhor, nós declaramos, Senhor, nós oramos, nós pedimos, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Nada vai estar completo e terminado sem o Senhor aqui. Em nome de Jesus, amém. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Amém? Esse é o devocional de hoje. Vai ficar salvo, continua salvo lá nos destaques, tá? Amanhã a gente tem nosso último encontro. Espero que você tenha sido abençoado. Que haja paz no seu dia hoje, que você tenha um dia na companhia do Senhor. Amém? Uma boa sexta para você. Até amanhã. Amanhã de manhã a gente se encontra de novo.